Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como está no título aí, hoje aqui eu vou apresentar para vocês provavelmente a empresa que você não conhecia, mas é uma das melhores empresas do mundo, tá? Então a gente vai falar hoje sobre KLA Corporation. Por que trazer uma empresa assim tão diferenciada? O propósito desse canal aqui é trazer aqui, né, quem acompanha há muito tempo, já tem uns 46 vídeos aí, né? E desde o começo a gente traz aqui empresa boa, empresa desconhecida, empresa ruim, tá? A gente fala o porquê ela é boa e o porquê ela é ruim, tá? Então alguns vídeos, né, de empresas ruins, esse aqui tem empresa ruim, esse aqui tem empresa ruim, né? Netflix, aqui a GM, empresa ruim, porém tem Google, 3M, Olympus, Nintendo, tá? A finalidade é que cada vez com que você vai estar investindo, né, ao longo desse longo prazo, né, que é o prazo de investimento que é para sempre, é legal você estudar novas empresas. Por quê? Você vai, é claro, sempre começar como uma Coca-Cola, uma Apple, uma Microsoft, uma Toyota, que são as empresas conhecidas que todo mundo sabe, né, o que faz. Porém, vai chegar uma hora que essa quantidade de empresas conhecidas vai acabar. Tá? Então você já vai ter visto tudo e você vai ficar só o quê? Revendo, revendo, revendo. Porém, tem milhares de empresas excelentes no mundo, tá? Então, você tem que meter a cara e começar a estudar em algum momento dessa jornada, você tem que começar a se aventurar aí num negócio mais diferente. Pega uma Capri Holdings para estudar, pega um Morgan Stanley, que é um banco um pouco mais diferente, pega uma Dix Sporting Goods, né? Uma SML, tá? Pega uma Lockheed Martin, pega um Kura Sushi aqui, é uma empresa ruim, mas eu aprendi uma coisa nova analisando essa empresa. Pega uma Levi's, né? Uma diferenciada. Também tem Nike, ó. Quem gosta de Nike, né? Uma empresa mais conhecida do ramo de investimento. Tem Nike também, aqui Nike, porém você pode pegar uma Levi's, né? Então, uma Adobe, né? E o que a KLA faz? A KLA que a gente vai trazer aqui hoje é uma empresa americana e ela produz e desenvolve maquinário, equipamento e software também que são utilizados na produção de semicondutores. Porque quando a gente fala em semicondutor, produção, qual que é o primeiro nome que vem na cabeça? TSMC. Né? Então a gente já falou de TSMC aqui, né? Por quê? Porque é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Porém, ela só consegue fazer isso aqui, né, se a SML desenvolver o maquinário mais avançado do mundo e que não tem concorrente. A máquina dela não existe nada parecido nos próximos 10 anos. A China não consegue fazer algo nem perto, os Estados Unidos também não. A SML domina isso. E a TSMC só faz, né, só é a melhor e a maior do mundo por causa da SML. Porém, ela também só é a maior do mundo porque outras empresas, né, fornecem maquinários para que ela consiga fazer todos os semicondutores, todos os chips para Apple, AMD, na melhor forma, da forma mais rápida, mais barata e mais eficiente do mundo. E é o que a KLA faz. Para quem já acompanha o canal há um pouco mais tempo, eu fiz esse vídeo aqui da Tokyo Electron, que é uma empresa japonesa aqui, que também fornece maquinário para a cadeia de produção dos semicondutores. E a KLA faz a mesma coisa. Ela é mais focada no que? Na parte de inspeção. Então, toda vez que você grava um chip, né, de semicondutor, você tem que fazer teste, inspecionar, você tem que limpar, você tem que armazenar, você tem que empacotar ele de uma forma diferente, né? E também tem um processo antes de você gravar. Então, a TSMC, a ASML, na verdade, né, que é essa máquina, ela é o principal, porque assim, ela você não faz nada. Mas se você também não tiver um pré-preparo e um pós-preparo, que é onde a KLA e a Tokyo Electron estão, você também não faz nada. Então, é um conjunto, porque se a gente for pensar, a linha do tempo para você sair da areiazinha de silício lá do pozinho para virar um processador M1 Pro da Apple que está dentro de um notebook é muito grande, tá? Então o cara tem que minerar a areia, tem que colher a areia, depois tem que purificar o silício até chegar quase em 100%. Aí o que faz? Você não faz nada com uma areia, você tem que fazer o que primeiro? Você tem que fazer o disco de silício, aquela bolacha. E quem que faz isso? Tá aqui no canal também, a Shin-Etsu é uma das maiores empresas que fabricam, né? Pega o silício puro, aquela areia, e transforma num disco virgem para que o que? A máquina da SML vai lá e grava em cima. Porém, antes dela começar a gravar, você tem um pré-preparo e um pós-preparo. Beleza? Além de que de ser muito grande essa linha, né, desde da areiazinha até o chip lá, talvez seja, né, uma das cadeias de produção mais complexas
complexas, que são mais complexas e mais caras, tá? Então é um negócio muito complexo você transformar uma areia num processador, tá? Então vamos lá, KLA. A KLA é essa daqui, tá, pessoal? É uma empresa americana, como eu falei. Eu vou pegar aqui um Investor Day que eles fizeram aqui, que é junto com o resultado do primeiro trimestre de 2000, já desse ano aqui, primeiro trimestre, né, de 2022, o ano fiscal dela é um pouco mais diferente. Então vamos começar aqui, e nessa apresentação ela já mostra um pouco, já tem umas imagens que vai ajudar a explicar o que ela faz de maquinário. Tá? Então vamos lá. Aqui. KLA Investor Day, primeiro trimestre, né, do ano fiscal de 2023, tá? Então o trimestre inicial dela começa, né, se encerra, na verdade, em setembro, então é julho, agosto, setembro é o primeiro trimestre dela, beleza? Então vamos lá, né? Qual que é os negócios? Qual que é a primeira parte aqui, o slide principal que eu quero mostrar para vocês? Tá aqui, esse maquinário. Então, para quem viu o vídeo da Tokyo Electron, você vai ver uns vídeos assim, umas máquinas um pouco iguais, tá? Que é o que? Justamente a pré e a pós-produção de semicondutores. Então a gente está vendo aqui que nesse primeiro trimestre, né, o negócio foi o quê? 2,7 bilhões de receita, tá? Então, ela é uma empresa que tem uma receita gigantesca? Não assim, tá? Mas se a gente for ver assim, no total vocês vão ver no geral a qualidade disso daqui, tá? Então não se apegue a volume, assim, a valores nominais grandes. Vamos buscar a qualidade do negócio, que é o que vai fazer a gente ter a maior geração de valor para o nosso patrimônio, tá? Então, no primeiro trimestre aqui de 2022, receita de 2,7 bilhões de dólares, tá? Uma margem bruta de 63,4%, é uma característica muito assim, né? Que a gente consegue ver em todas essas empresas de semicondutor que faz maquinário. TSMC tem mais, é a top do top, mas se a gente for ver Micron, Tokyo Electron, KLA, todas essas empresas que faz maquinário assim, tem margens brutas altas, tá? Então, margem operacional muito alta. Então, é aqui onde a gente começa a ver a diferença, né? O gap, né, a diferença da produção lá do maquinário para você vender esse maquinário, que é a operação, é muito pouco, cai só 20 pontos percentuais, ou seja, o lucro operacional desse negócio aqui é de 44,1%, tá? É gigantesco isso daqui. Olha o lucro líquido, 1 bilhão, é quase 50% de margem líquida isso daqui, tá? Então, quase, né, se fosse 2 bilhões aqui, né? Então, é muito eficiente. O número não é tão grande aqui, mas não interessa. Se o número não é tão grande aqui, se no final ele continua tão grande em relação ao top line, é isso que vale, tá? Então a gente pode ver aqui, esse é o maquinário que eles estão falando aqui, né? Ele, a parte aqui é na inspeção, ó, então Patterned é o que? A Patterned é a gravação, tá, do silício, tá? Então ele inspeciona aí o disco já gravado. Então a SML faz aquela máquina lá, grava o negócio, depois passa ao disco lá nessas máquinas aí para inspecionar, para ver se está tudo certinho. São vários testes para que chegue na mão aí de uma Apple, de uma Samsung para ela fabricar o seu produto, tá? A KLA tem basicamente três segmentos, tá? A parte aqui de semicondutores, tá? A parte aqui de Specialty Semiconductor Process, tá? E a parte aqui de PCB. Essa parte aqui verdinha é a menos relevante porque ela é a mais assim obsoleta, vamos dizer assim, né? PCB, né? São aqueles conectores. Pega a placa-mãe do seu computador aí, tem vários conectores, capacitores. É basicamente na inspeção disso daí que já não tem tanto valor agregado. Onde é que está o negócio? Nessas duas linhas aqui, principalmente nessa primeira aqui, que é o que? É a inspeção, processo de inspeção, embalagem de semicondutores. Então, dos 2,7 bilhões, 2,4 veio só disso daqui, tá? Que é basicamente essa máquina aqui e outras máquinas que ela faz também, tá? Crescimento ano contra ano, 35%, né? Trimestre contra trimestre, 13%, muito alto, que representa 88% da receita total, tá? A parte aqui de Systems and Service, isso daqui é o que? Aqui a gente pode falar que é o que? A parte de maquinário,
tá? Aqui essa segunda linha aqui são os processos, porque ela além de fazer o maquinário, ela também tem software para você implementar na sua fábrica de semicondutor para ver como é que está o andamento, né? Software de teste, né? Então a segunda linha é uma representação quase nenhuma, né? Representa com 128 milhões, porém cresce bastante, tá? Ano contra ano, 25%, trimestre contra trimestre, 3%, representa ainda 5% da receita total. E a última linha, né, que é a linha um pouco mais que não tem tanto valor, mais tanto valor agregado, e a gente pode ver que também não cresce mais, né, ou fica flat, ou em alguns casos pode até cair a receita, hoje tem 200 milhões. Então no total nós temos aqui os 2,7 bilhões, no total o crescimento é de 31% ano contra ano, trimestre contra trimestre 10%, já tá excelente, isso daqui é muito, tá, 10% trimestre contra trimestre é gigantesco, tá, porque a gente não tá falando aqui de uma empresa nova que tá crescendo muito, tá, se a gente for ver aqui, a KLA, ela já é grande, tá, ela já é grande e também já é antiga. Tá, então ela tem mais de 40 anos de existência e ela vale 44 bilhões de dólares. Então a gente não está falando nem de uma empresa que está começando agora e também nem de uma empresa assim que vale pouco. Então são números, são crescimentos aqui que já não representariam assim uma empresa já bem consolidada, que é a KLA, tá? Então a gente pode ver aqui como é que é no total dos 100% aí, para onde vai a receita, para que segmento de semicondutores. Então 63% vai para a parte do que? Foundry and Logic, que é o que? É a parte da quem faz os processadores, então TSMC, Samsung, e esses aqui é o que? A parte de memória, então quem pode estar aqui? Os clientes. A Micron, tá? Então a Micron pode pegar algumas máquinas aqui para fazer os testes nas suas memórias, tá? Então, pra gente, como eu estou falando aqui de cliente, eu queria mostrar para vocês que no 10K dela, que é o que? É o relatório anual que ela solta todos os anos, logo no começo ela já mostra quem são os principais clientes. Então você vem aqui na parte do business dela e logo aqui no terceiro slide aqui, ela já fala aqui, ó, esses clientes aqui representam mais de 10% do total da receita, tá? Então a gente pode ver que desde 2020 a 2022, TSMC e Samsung dominam. Então são os principais clientes da KLA, porque são as empresas que fazem os processadores mais avançados do mundo. TSMC e Samsung. Não existe mais. Elas dominam esse mercado de muito longe, mas muito longe mesmo, tá? Então, é claro que você precisa de um equipamento à altura e a KLA em si fornece isso daí. Beleza? Então a gente já sabe o que ela faz e para quem vende já, né? Então se a gente for ver aqui, se a gente quebrar ainda mais, né? Porque como ela tem vários tipos de maquinário, a gente pode ver aqui, né? Onde é que está na parte de produtos, assim, né? A parte aqui de wafer inspection é o quê? O wafer é o discão lá de silício. Então a inspeção, o maquinário da KLA que faz isso, representa 1 bilhão de dólares na receita. A parte aqui de gravação, patterning é gravação. Então ela também grava, tá? Os chips no disco de silício, 700 milhões. A parte aqui que eu lembro que eu falei, né, aqui na parte mais de software, né, a parte aqui um pouco mais antiga de PCB, 100 milhões, ela também tem serviço. Ah, que serviço que ela tem? Geralmente é serviço de manutenção, tá? Então, além, não é só você vender uma máquina dessa. Quando você vende uma máquina dessa, você não só manda num correio aí, numa DHL, e vai chegar na fábrica do cara, ele vai abrir uma caixa e vai tacar na tomada. Não, não é assim, tá? Geralmente essas máquinas chegam no cliente até desmontado. Então, você compra a máquina, ela vai chegar desmontada. Aí os engenheiros da KLA vão pro local, vão montar a máquina, aí depois tem que acompanhar um tempo para ver se está indo tudo bem, tem alguns ajustes, tudo isso aí é cobrado, é lógico. E também o pós-manutenção, a pós-compra. Então, geralmente é só a empresa que vende que pode pode abrir e fazer a manutenção. Então, é claro, né? A KLA ganha tanto na venda como na pós-venda, assim como a SML, Tokyo Electron, todas as empresas desse segmento fazem esse mesmo modelo de negócio, tá? A gente pode ver que a parte de gravação aqui cresce 70%, a parte aqui de inspeção, aqui é mais a parte da Tokyo Electron, tá?
Aqui seria mais um concorrente direto, beleza? Então 24%, né? A parte aqui de specialty, né? Processos, 25, quase 25%. Como a gente viu lá, a parte de PCB menos 2%, a parte de serviços 16%, e outros aí cresce 54%. Onde é que ela vende isso daqui, tá? No primeiro trimestre, que a gente está vendo aqui agora, 27% aqui vai para Taiwan, lógico, né? TSMC, Taiwan, né? Então tá tudo lá, a parte lá. A parte amarela aqui vai Coreia, Samsung, tá? Então aqui, como a gente pode ver, Taiwan é basicamente TSMC e Coreia é Samsung, tá? Aqui nós temos as empresas japonesas também, né? Representando 8%. A gente pode. Aqui no Japão a gente fabrica semicondutor? Fabrica, tá? Porém, a gente não fabrica os mais avançados do mundo. A gente fabrica muito semicondutor para carro, né? Que não precisa ter uma tecnologia tão avançada, não precisa ser tão miniaturizado, mas precisa também desse tipo de maquinário. Então no Japão também está aqui. A parte aqui da Europa, da China, 30%. A parte aqui da Europa a 6%, e esse aqui é Southeast Asia, então é o Sudeste Asiático, é Vietnã, a parte lá Tailândia, Indonésia, tá? Que também tem uma partezinha aí representando na receita. Então a gente pode ver que boa parte aqui fica aqui, né? Taiwan, a parte Coreia, o Japão, né? E a América do Norte, Estados Unidos, tá? O que tem aqui? Estados Unidos que pode comprar dela? Micron, Intel, tá? Então tem vários, Texas Instruments, tá? Então várias empresas que fazem isso daqui. Beleza? Chegando aqui em alguns números que ela quer mostrar aqui, é mais a parte de balanço, tá? Então a gente pode ver o quê? Que ela fala, né, que ela tem um strong balance, né? Então ela tem um balanço patrimonial forte, né, robusto. Então vamos ver. Então ela tem de caixa 2,9 bilhões, tá? Working capital, o que é o quê? É o trabalho em progresso. Então, o que é? Então, se a gente, o balanço patrimonial é como se ela tirasse uma foto. Então, lá no último dia de setembro, é como se um cara lá batesse uma foto e naquele horário, naquele momento, tinha 4,5 bilhões de dólares em processo de fabricação. Então a máquina lá, tá, o cara tá fabricando, se fosse vender tudo aquilo lá a preço de custo, é 4 bilhões e meio de dólares. É a preço de custo, tá? Isso aqui ainda ela vai enfiar a margem dela, tá? Total de ativos 13 bilhões. Ela tem dívida? Tem dívida, tá? Não é uma empresa que não tem não é de se considerar, tá? E depois a gente vai dar uma olhada se realmente é uma empresa endividada bem, né? Então 6 bilhões em dívida, tá? O que mais aqui que a gente pode ver? Aqui ela mostra, né, alguns ratings de crédito aqui. Eles falam aqui para mostrar, né, que mesmo tendo uma dívida um pouquinho elevada, né, o crédito de rate, a avaliação de crédito continua bom, né, A2, A- e A+, pelas três maiores aqui empresas de classificação de crédito do mundo, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui ela mostra, né, a geração de fluxo de caixa livre, né, desde 2018, a gente pode ver aqui, ela gerou, né, de 1,3, agora, nos últimos 12 meses, está gerando 3 bilhões de fluxo de caixa livre. Uma outra característica muito interessante que me chamou muita atenção nela, o CAPEX. A gente vai ver mais daqui a pouco, ela não tem quase nada de CAPEX, ou seja, tudo que ela entra de dinheiro, ela não precisa investir em novo maquinário e nada. Quem precisa investir em maquinário é a TSMC que compra dela. Ela não precisa, porque é ela que faz a máquina. Então ela só precisa, o custo é o quê? Ela comprar as pecinhas lá, né? Claro, comprar as pecinhas, né? É uma forma muito leviana de falar, tá? E aqui a margem, né? Olha como cresce a margem de fluxo de caixa livre, né? 30%. Bom, gigantesco aqui. Aqui ela quer mostrar aqui o quanto que ela retornou para os acionistas, né? Desde 2006, aqui a parte de dividendos, nessa parte aqui da direita, saiu de 48 centavos de dólar por ação. Hoje, programado do NTM, Next 12 Months, não, para os próximos 12 meses, está programado já, que é o quê? Um aumento aí de 24%, tá? Bem alto isso daqui. E ela vai remunerar o acionista no ano com 5 dólares e 20 centavos por ação. Um crescimento aí de 2006 a 2022 de 15% ano contra ano. É muito alto, tá? Isso aqui é muito alto mesmo. E ela também recompra ações. Então, desde 2017, ela recompra todo ano? Recompra todo ano. 2017, 18, 19, 20, 21,
o Last 12 Months, né, o 22 aqui agora, né, e já está autorizado um programa de recompra de ações que já começou, né, em junho, de 6 bilhões de dólares, ou seja, é a maior recompra de ações que ela teve na história até agora, né. Basicamente, ela recompra bastante ações e também retribui em dividendos para os acionistas, tá? Outra máquina aqui, né, então Free Cash Flow e o Capital Returns é o quê? É o quanto ela gera de fluxo de caixa livre, quanto ela remunera o acionista. Por que ela traz essas duas colunas no mesmo slide? Porque a remuneração para o acionista está diretamente ligada ao free cash flow. Se a sua empresa remunera mais, paga mais, se você somar recompra de ações, mais pagamento de dividendo, e esse número for maior do que o fluxo de caixa livre no mesmo período, ela está pegando ou ela está tirando da reserva dela ou ela está emitindo dívida para cobrir essa diferença. Não tem outra mágica. A remuneração do acionista sai do fluxo de caixa livre. Tá? Então, ela gerou aqui 927 milhões, né, de dólares no fluxo de caixa livre, aqui, né, com uma margem de fluxo de caixa livre de 34%. Tá? E também nesse trimestre aqui ela recomprou ações em 90 milhões. Tá? Nos últimos 12 meses, ela recomprou 4,5 bilhões, tá? Isso aqui é no trimestre, então aqui está coberto, tá? Porém, ela também pagou dividendo, pagou 190, ou seja, se a gente for somar aqui, 280 milhões no semestre em remuneração ao acionista, está muito coberto pelo fluxo de caixa, sobra mais de 700 quase aí. Tá? Nos últimos 12 meses, 664 milhões em dividendos. Então, nos últimos 12 meses, é quase 5,2 bilhões de dólares em remuneração para o acionista. Muito forte mesmo, tá? Qual que é o guidance dela aí para o próximo trimestre, tá? Então, eles estão prevendo aqui que é outubro, novembro e dezembro de 2022, vai ficar numa receita de 2,6 a 2,9 bilhões de dólares. Vai ser a maior da história dela? Vamos ver aqui. O guidance que ela fala aqui vai ser o maior da história dela, tá? Aqui não está o de setembro ainda, mas a gente já sabe, né, que o de setembro aqui foi quanto é que foi? 2,7? 2,7. Então, esse trimestre, que é o que a gente já está vendo aqui agora, já foi o melhor trimestre da história dela na parte de receita, tá? Isso também, o guidance já é também, se concretizar isso daqui, já vai ser o recorde histórico também. Margem bruta vai continuar, como a gente viu lá, muito forte, tá? Isso daqui. O lucro por ação, o earnings per share, né, vai ficar entre 5,94 e 7,34, e o ajustado vai ficar entre 6,30 e 7,70. Tá? E como é que vai ser isso daqui? Basicamente, a parte de lógica, né, de processadores de alta performance vai ficar em 76%, e a parte de memórias, né, então as empresas que fabricam memórias, fica com 24% de todo esse resultado aqui, ok? Bom, o Appendix aqui acabou, tá? Então é fácil, né? A gente vai ver o quão limpo é o balanço dela aqui, tá? Se a gente for pegar aqui o referente a esse, né, a esse trimestre aqui, a gente pode ver o earnings release mesmo, tá? Na verdade, o thank you. O thank you é melhor, então a gente vai pegar o thank you, que tem mais informação, e a gente vai discorrer aqui, tá? Pelos resultados do trimestre, a gente vai ver como é que tá a situação dela, principalmente daquela parte lá da dívida, tá? Então, vamos lá, ela começa aqui já pelo balanço patrimonial, tá? Dela mostrando, então vamos lá ver. Ela tem caixa, tem 1,8, porém ela tem investimentos aqui de correntes, tá? Então, de curto prazo. Então a gente pode falar que ela tem 3 bilhões em caixa, tá? Beleza? Contas a receber, 1,8. Ela é uma empresa de ciclo longo de caixa, tá? Então, por quê? Você não consegue fazer uma máquina dessa, ela é muito complexa, tá? Então, ela segue a mesma, né? É uma deficiência? Mas não tem muito jeito da ASML, que é o quê? O cara encomenda lá, ô KLA, eu quero essa máquina aqui, eu quero 3 máquinas dessa daí, o cara não vai receber em 2 semanas, não, o cara vai entrar numa fila de espera, tá? Então, é ela que fabrica, então a KLA que fabrica, ela vai lá e junta as peças, tá? Então, o cara dá um sinal, ele geralmente não se paga à vista, porque são caros esse negócio aqui, então a TSMC não vai lá e banca à vista, pode até bancar, mas geralmente não é. Então,
Contas a receber dela, a partir do momento que uma TSMC faz uma encomenda para ela, até ela pagar a última parcela, tem um tempo grande aí, tá? Então é por esse motivo que ela tem contas a receber bem grande, tá? De 1,8 bilhões. Porém, é nos próximos 12 meses, tá? O current, tá? Então ela tem 1,8 para entrar agora já, tá? Então, 1,8, então já tem a primeira aí, uma primeira alerta. E não é um alerta, mas é uma característica. Ciclo de caixa longo. Tá? Então fica muito dinheiro preso aqui na contas a receber. Estoque, ela também é uma empresa que também precisa ter muito estoque. Além de ela ter muito estoque, o estoque dela vale muito, que é o quê? É o são os equipamentos, todos os componentes, tudo isso daí é muito caro. Então, fica muito dinheiro preso na parte aqui do capital de giro. Isso aqui é o capital de giro da empresa, né? Então a gente pode falar que tem quase 4 bilhões e meio de dólares parado. Aqui está parado no estoque e 1,9 que está parado lá nos clientes todos que ela vai receber. Isso aqui ela vai receber e isso daqui ela vai transformar em máquina e vai vender. Porém, ela nunca vai zerar isso daqui. Então a gente tem que entender que sim, fica muito dinheiro preso parado, tá? Então tem que ficar bem claro isso daqui. Beleza? Ela é uma asset light? A gente pode dizer que sim, porque ela vale 40 bi, é o ativo tangível, que são o quê? Escritório, fábrica, escritório de pesquisa e desenvolvimento, laboratório, não dá nenhum bilhão, né? Então é uma asset light quase, tá? Goodwill é uma empresa que, ó, tem 2,2 bilhões de ágio de aquisição, porque ela é uma empresa que compra empresas, tá? Ao longo da história, essas empresas aqui, ó, SPTS, Orbotec, são empresas que ela comprou, né, que ela é dona, porém elas continuam aqui, elas têm site próprio, tá? Então, ó, KLA Orbotec, então são outros equipamentos, tá? Então, ela opera com a marca Orbotec, porém pertence à KLA. Então, tudo isso daqui está sendo amortizado. Então, isso daqui é legal porque a depreciação e amortização dela vem mais de ativo da parte de ágio de aquisição, ou seja, ela deprecia muito menos aqui, porque o valor é menor, e ela amortiza muito mais isso daqui. Então, isso daqui é perfeito. Amortizar isso daqui, ela nunca vai precisar repor. Não tem o que repor aqui. É fumaça, tá? Que mais aqui? Ela tem que fazer algumas compras, não é compras, alguns investimentos de ativos intangíveis. Vocês estão vendo aqui, ó, que só no trimestre, aqui em setembro de 2022, ela comprou, que ela tinha 1,1 bilhão, né, de ativos intangíveis que ela adquiriu, ou seja, basicamente a patente, a tecnologia que ela vai lá, né, ao invés de ela fazer a pesquisa e desenvolvimento, ela vai lá e compra a patente de uma empresa aí, tá? E agora faz parte dela. Isso daqui também a gente pode falar que então é 1,1, 2,2, tá? Então são quase 3,3 bilhões de dólares que é só amortizado. Não precisa, ela não vai precisar fazer um reinvestimento, isso daí não vai precisar fazer um repaginamento. Não, isso daqui é fumaça. Aqui sim, talvez, ela tenha que fazer, né, uma reforma nas suas fábricas. Então aqui sim, ela seria uma depreciação que ela precise colocar dinheiro de volta. Aqui não, aqui ela só comprou e vai ficar amortizando, amortizando até chegar a zero aí. Beleza? Obrigações, ela tem contas a pagar? Tem. Então a gente pode ver que ela tem muito mais dinheiro a receber do que ela tem dinheiro a contas a pagar, né? Geralmente é bom ser o contrário. Por quê? Você quer ter cada vez mais o seu dinheiro na mão mais rápido, ou seja, se aqui fosse os 400 milhões e aqui fosse os 1,8, né? Seria melhor nessa proporção assim, né? O quê? Ela ganha o dinheiro tem mais dinheiro na mão mais rápido do que ela tem para pagar. Então ela vai pagar, mas ela vai pagar lá na frente. O ideal é esse, mas ok, não tem problema algum, tá? Aí chega na parte da dívida. Ela tem uma dívida alta, 6,3 bilhões, vamos dar aqui uma olhada, né? Se a gente for pegar o caixa, esses dois aqui, então a gente pode falar que ela tem uns 3 bi, vai. 3 bi, então ela tem 6 de dívida bruta, né? Então ela tem uns 3,3 bilhões de dívida líquida. O EBITDA dela no último ano aí, vamos pegar aqui, no último ano fiscal dela que se encerrou, que é bem recente ainda, né? O EBITDA dela é de 3,6. Então, basicamente, é o EBITDA dela inteiro é maior que a dívida líquida. Então, ela tem uma relação dívida-EBITDA menor. Então, ela consegue aí sossegado, tá? É uma dívida nominalmente alta?
Porém tá dentro do negócio dela, da geração de caixa dela, tá? Então tá ok, beleza? O que mais aqui que a gente pode ver? No balanço patrimonial já dá para entender bastante coisa, né? O que a gente falou aqui, né? Seguindo aqui para a parte de resultados, tá? Então a gente pode ver aqui a parte receita. Produtos, os maquinários, né? 2,1 bilhões, e a parte de serviços 2,7 bilhões, né? Um crescimento aí interessante ano contra ano, tá? O custo, né? Olha o custo da receita, né? Então, como a gente viu lá, ela tem uma margem bruta de 61, 63%, né? Muito alto. Por quê? Porque custa muito para fazer essas máquinas? Custa, mas ela consegue vender muito mais caro, tá? Por quê? Porque são poucas empresas no mundo que conseguem fazer esse tipo de máquina. Então, quando você é uma em poucas, você enfia o preço no cliente. A TSMC, se não comprar, não faz o chip. Se a TSMC não faz o chip, a Apple não vende o iPhone. E aí é uma cadeia que você quebra inteira. Então, ela consegue repassar o preço para o cliente, tá? Isso daqui é muito legal. Olha isso daqui. Ela só gasta 250 milhões em salário, tá? Administrativo. Pouco, enxuto, né? É uma empresa muito enxuta, assim. A maior parte de custo tá onde? Na produção. O que tem aqui? Tem a parte de você é fornecedor, tem a luz da fábrica, tem o salário lá do engenheiro, tá? Então tudo isso daqui já está embutido no custo de produção, tá? O lucro, né, a despesa com juros, né, que no caso aqui ela tem 75, no caso aqui é 75 milhões, tá? Então, ela tem despesa com juros? Tem, porque ela tem dívida. Então, no trimestre ela pagou 75 milhões de dólares em juros, tá? Que mais aqui? Outras despesas aí, outros incomes, 47 milhões. Aí pode ser de rendimento de juros lá do caixa dela, né? Ganho com o câmbio, aí outras coisas aí, beleza? No final sobra aí um lucro líquido de 1 bilhão, tá? Então, se a gente for ver aqui a margem líquida dela, vamos fazer aqui 1 dividido por quanto? Por 2,7. Ela tem uma margem líquida, né? De quase 40%, tá? É muito alto isso daqui, é muito, gera muito valor para acionista isso daqui, tá? Então, tá visto essa parte aqui. E aqui, depois a gente chega aqui, vamos ver se tem a parte aqui de geração de caixa. Tem, vamos ver se ela gera caixa no final das contas. Ela gerou aqui, no caso, reportou de lucro no trimestre 1 bilhão e gerou de caixa 1 bilhão. É ruim você fazer uma análise de geração de caixa por trimestre porque tem sazonabilidade, tá? O mais interessante é você pegar o ano fechado, né? Aí sim você consegue, porque às vezes ela tem mais pedido no trimestre que vem e esse trimestre agora sempre é mais fraco. Então a geração de caixa vem mais baixa, mas com isso daqui dá para ver que ela também não tem muita distorção. Do que ela reporta de lucro é basicamente o que ela gera de fluxo de caixa operacional. E da onde vem isso daqui? Depreciação e amortização, como a gente viu lá. Então, boa parte disso daqui é amortização, né? Não é nem depreciação, então excelente. Ela tem remuneração com estoque, com ações? Tem, mas é bem pouco, né? Se você somar isso daqui ainda, ela gera quase 1 bi ainda, então não é isso que faz a diferença. Então, excelente. Olha os estoques aqui, né? 275 milhões no trimestre aí, né? Que ela teve que comprar de estoque aí. Isso aqui ela entra como negativo porque está parado o dinheiro, ela só pagou, então não entrou nada dinheiro referente a isso daqui, sem problemas algum. Receita diferida, ela tem tanto a parte de sistemas como a parte de serviços, né? É o que? A parte de sistema é o software, o cara compra o software anual, então como aquele negócio lá, ela só pode ser considerada receita, né? Só pode falar na contabilidade, entrou tanto de receita quando ela prestar o serviço em relação ao que o cara pagou. Então, o cara pagou por um ano, então nos próximos 12 meses ela tem aí 60 milhões de dólares aí para reconhecer como receita. Isso daqui eu somaria, então aqui é 1,06, tá? Então já tem mais dinheiro aí entrando. E a parte aqui de serviços é a mesma coisa, então tem 70 milhões que já entrou de dinheiro, tá? Já tá lá o dinheiro, porém ela não pode reconhecer. Beleza? A parte aqui de investimentos, nada demais, é um balanço muito limpo. Olha o CAPEX aqui, 80 milhões. Então, ó, 1 bilhão, 80 milhões, sobra mais de 900 milhões de fluxo de caixa livre. Ela tem um CAPEX baixíssimo, muito baixo. E não é só de agora, ela sempre teve. Olha o CAPEX disso aqui. No mais alto ano, 300 milhões. No mais assim.
Só que ela gerou no último ano 3,3. E é aquilo que eu falei, quase tudo que ela gera de fluxo de caixa operacional vira fluxo de caixa livre. Então é dinheiro na veia, tá? 3 bilhões na veia mesmo, tá? A parte aqui de investimento, nada demais. A parte financeira aqui, ela tem, é onde a parte fica, né? Você tem que dar uma analisada, que é o quê? É a parte de dívida que está totalmente coberta pelo negócio dela, mas é uma dívida nominalmente grande. Ó, ela emitiu dívida, 300 milhões, porém ela pagou 660 milhões, tá? Então, ela emitiu ação também, ó. Ela emitiu ação a 190 milhões, então ela aqui, né, ela emitiu, então ela saiu dinheiro aqui, né? No caso aqui é issuance, né? Então, 115 milhões, aqui ela pagou o dividendo. Então, são 190 milhões para os acionistas e 115 milhões ela emitiu de ação. Então, basicamente, quase nem diluiu, tá? Porque ela recompra ação pra caramba. Isso daqui, 100 milhões, não faz nem cócegas no que ela recomprou de ações, tá? Bom, tá visto aí, né? Daqui para frente é umas coisas mais dar uma lida, né? Onde é que tá mais detalhado, isso daí, depois vocês dão uma olhada. Mas é isso que eu quis mostrar para vocês, a KLA. Quem conhecia a KLA aí, tá? Eu conheço a KLA faz uns 2 anos, tá? Em 2020 que eu comecei a dar uma olhada, né? Que começou a sair aquele boom das empresas de semicondutor, a KLA começou a ter o destaque. E foi justamente em 2020 que ela teve, despontou, né? Saiu de 5 para uma receita aí de 6, né? Depois 9 voou, tá? É um balanço muito limpo, ó. Ela não é a empresa que vai crescer 20%, 30% ao ano. Ela cresce aí os 10, 15% ao ano, 30%, que foi o que aconteceu, né? O EBITDA também cresce, tá? Mas olha isso daqui, né? Isso aqui é top quality, é a qualidade pura de empresa, não tem assim um defeito, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente está procurando, ao invés de trazer aqueles resultados gigantescos, é legal ter empresa assim, é claro que é, mas qualidade, eu não troco qualidade por nada nesse mundo. Então, uma KLA excelente, tá? SMC excelente, a SML excelente, tá? Então, tudo isso daí faz parte, né, de você fazer os seus estudos aí, né, e também escolher uma empresa que se adeque aí cada vez mais ao seu perfil de investimento. A KLA para que perfil é? Para qualquer um, tá? Porque qualidade pura cresce, o mercado cresce, ela já é consolidada, né? Ela não está brincando aí de fazer maquinário, ela já tem a marca reconhecida, como a gente viu lá os clientes, os clientes dela são os maiores fabricantes de semicondutores do mundo, né? TSMC e Samsung, então já tem o aval dessas empresas aí, tá? Então, foi isso daí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham descoberto aí mais uma nova empresa aí para vocês estudarem e acompanharem, que é legal você estudar a primeira vez e deixar na sua watchlist, porque você depois, quando sair o resultado, você já sabe o que você tem que olhar. Você não vai precisar olhar todo o balanço, fluxo de caixa, não. Você já sabe o que você tem que olhar na KLA, o que você gosta mais dela. Depois você só vai acompanhando isso até se você tomar a decisão de investir, aí você vira sócio dessa empresa aí, beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!